Uma obra que procura tratar sobre uma série de problemas que afligem a nossa sociedade atual. Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva e vambora! Hoje nós vamos falar sobre o livro O Futuro do Capitalismo, que foi escrito pelo economista inglês Paul Collier e foi publicado no ano de 2018. Nessa obra, o autor procura trabalhar o que seriam as causas das inquietações que assolam o mundo atual, que seriam essas ansiedades, as inseguranças com relação a questões econômicas, com relação a questões sociais, o crescimento do populismo, o crescimento do extremismo, ou seja, uma série de circunstâncias que afetam a nossa sociedade atual e, ao analisar os problemas, ele tenta também trazer algumas soluções. Esse é um livro que tem uma forte capacidade, um forte potencial para incomodar pessoas que tenham um viés mais militante, seja pela ideologia da esquerda, seja pela ideologia da direita, porque o autor coloca que esses dois lados do espectro político são responsáveis por essas inquietações do nosso mundo moderno. No lado da esquerda, ele faz uma crítica ao modelo social-democrata que teria nascido do pensamento utilitarista e também do pensamento do filósofo John Rawls. Já pela direita, ele critica o modelo do neoliberalismo que está causando o maior enriquecimento das classes mais ricas e fazendo com que as classes mais pobres empobreçam, o que aumenta essas inquietações. E a solução que ele oferece para isso seria uma visão pragmática da política para se poder reverter essa situação. O Paul Collier coloca que as sociedades humanas elas foram formadas com uma série de vínculos existentes entre as pessoas, que o ser humano possui uma série de características inerentes a si, como por exemplo o senso de pertencimento a uma comunidade, o senso de obrigação com relação aos seus próximos, o senso de estima, ou seja, de ser bem-quisto pelos seus próximos, ou seja, uma série de valores moldou a sociedade moderna. Só que isso veio se perdendo ao longo dos tempos. Todos esses valores que são tão importantes para o bem-estar do ser humano estariam justamente perdendo sua força. Uma das causas que ele coloca nisso é o pensamento utilitarista. O pensamento utilitarista é aquele que diz que a distribuição dos bens deve ter como ótica a melhor utilidade possível. Quanto maior for a utilidade, melhor isso funciona. Um caso clássico para se explicar o utilitarismo é a metáfora de que tem um trem desgovernado, em um trilho tem uma pessoa e outro trilho tem 5 pessoas. Então o ideal seria você mexer a alavanca para que o trem mate apenas uma pessoa e as outras 5 sobrevivam. Então o pensamento utilitarista ele tem esse foco de você tentar medir, moldar a sociedade pelo que há de mais útil. E isso, segundo o autor, dá origem a essa ideia do pensamento social-democrata junto com o pensamento do John Rawls. O John Rawls é um filósofo estadunidense, ele criou um modelo ético em que ele pensa em que deve-se enxergar tudo através de um véu da ignorância. Toda a formação da política deve ser pensada como se as pessoas não soubessem aquilo que elas vão ser. Então, toda a sociedade teria um arcabouço justamente para sustentar aqueles mais pobres, para dar apoio àqueles mais pobres, aqueles que têm menos recursos. O Paul Collier coloca que isso foi uma forma que acabou dissolvendo os laços existentes entre as pessoas. Passou-se a existir uma série de direitos sem deveres, e isso causou justamente
uma perda do sentimento de obrigação entre as pessoas. Quando você lida com uma outra pessoa, quando, por exemplo, você faz um favor, você tem na sua mente que aquele favor pode vir a ser retribuído. Quando você mantém uma série de relações com as pessoas próximas, você tem a sensação de que as pessoas podem se ajudar umas às outras. Isso está ligado à formação social do ser humano. Só que com essas ideias social-democratas que visaram justamente a eliminar pobreza, a criar vantagens, digamos assim, para alguns grupos em detrimento a outros, isso tudo veio a pulverizar parte dessa coesão social. Um grupo que ele coloca que foi forte para causar esse tipo de rompimento foi o que ele chama de grupos vitimistas, que seriam, por exemplo, o movimento negro ou então movimentos feministas, que começariam a querer vantagens que os outros grupos não têm. Então, a partir do momento que você tem algum tipo de vantagem, você rompe toda essa ótica de obrigação, toda essa ótica de estima existente na sociedade. Vamos pegar um exemplo, quando a gente fala em cota racial em concursos públicos ou então para o ingresso em universidades. Isso seria, segundo o Paul Collier, uma política vitimista, uma política que dá vantagem aos vitimistas, porque ela quebra essa igualdade que todos teriam diante dessas situações. Então, esse tecido social ele seria justamente prejudicado porque você vai ter políticas públicas que vão estar funcionando para romper os laços entre as pessoas. Além disso, a partir da década de 1970, o neoliberalismo começou a ganhar muita força. E com isso criou-se um modelo de gestão administrativa que faz com que o objetivo da empresa seja o de distribuir a maior quantidade de dividendos possível para os acionistas. Isso fez com que as empresas, ao invés de investirem nos seus profissionais, aumentarem salários, ou então oferecessem uma série de direitos trabalhistas ou de benefícios trabalhistas, estariam agora direcionando todo o seu lucro para a mão dos acionistas. E isso vem causando ao longo dos tempos uma forte diferenciação entre ricos e pobres. Esse é um problema que já foi citado por N autores, o Piketty, o Banco Milanovic, todos esses falam sobre esse problema que vem ocorrendo. E o Paul Collier coloca que isso é mais um ponto que faz essa coesão social se perder. A partir do momento em que você tem pessoas ficando mais ricas e a camada mais pobre ficando mais pobre, o próprio laço de pertencimento, o próprio laço de obrigação com os outros, tudo isso vai se desfazendo. Uma outra característica que ele coloca também em questões econômicas é o grande crescimento econômico das grandes metrópoles e o empobrecimento das regiões interioranas. Isso acontece porque as metrópoles são locais onde vão ocorrer diversos nós em diversos tipos de situações. As pessoas mais capacitadas vão morar nas grandes metrópoles, as grandes empresas são instaladas nas grandes metrópoles, o investimento de capitais é feito nas grandes metrópoles e com isso você vai ter uma disparidade também a nível geográfico. Então você vai ter grandes cidades crescendo e as pequenas cidades ficando para trás. E isso também cria esse sentimento de rompimento, esse sentimento de perda de pertencimento a um determinado local. Ele também divide essas mudanças que vieram acontecendo ao longo do tempo em 3 níveis. No nível familiar, no nível nacional e no nível internacional. No nível familiar, ele fala muito sobre como esse sentimento de pertencimento familiar vem se desfazendo, a ideia de pai, filho, da relação com avós, primos, isso tudo vem se desfazendo ao longo do tempo. Um ponto, por exemplo, que ele coloca era que antigamente as famílias tinham 8 ou 9 filhos, então você tinha
uma relação familiar extremamente horizontalizada. Você tinha, por exemplo, uma pessoa que tinha muitos tios avós, então esse volume familiar funcionava dessa forma. Já no nosso tempo atual, você tem uma redução na quantidade de filhos, porém você tem uma longevidade maior. Então é bem mais provável que nos tempos atuais uma pessoa venha a conviver, a conhecer os seus bisavós. Então as famílias ganham um modelo mais verticalizado. E ele aponta que vem havendo justamente uma perda desse pertencimento familiar, seja a perda da proximidade de filhos com pais, até as próprias políticas públicas também causam isso. Ele apresenta dados da Inglaterra em que a remoção de filhos de suas famílias é algo que é feito de uma forma quase arbitrária. Então o próprio modelo social atual também vem desfazendo as famílias que são justamente o polo, o centro da formação social. Já no nível nacional, ele aponta que existe essa sensação de pertencimento a uma grande entidade nacional e que isso causa problemas como, por exemplo, a divisão dentro de uma sociedade. Ele inclusive cita o caso do sul do Brasil e esse sentimento de que não seriam brasileiros e que poderiam e que viriam a romper com o Brasil e formariam uma nova nação. Ele fala que esse sentimento ele é bastante amplo e que existe até um problema que surge em relação a isso, que é o nacionalismo. E ele vê o nacionalismo como algo problemático, porque o nacionalismo ele leva a extremos políticos, como por exemplo a Hitler, como a Milosevic, ou então como figuras da extrema-direita na Europa que vem ganhando força, como o Viktor Orbán, o Erdogan, entre outros. Já a nível internacional, ele fala sobre as grandes instituições que tinham a função justamente de manter um ambiente funcional entre nações e que perderam toda essa força. Nisso ele cita o fundo, o FMI, ele cita o Banco Mundial, a OMC, essas diversas instituições que deveriam promover uma harmonia entre as nações. E o que essas instituições se tornaram são justamente o contrário. São instituições que esganam os países mais fracos, como por exemplo o FMI ficou famoso, como a instituição para a qual os países de terceiro mundo tinham que pagar uma dívida impagável com juros que nunca cessavam, e o Paul Collier coloca justamente isso, que essas instituições deixaram de ser instituições que promovem a harmonia, que deixaram de ser instituições que serviam para fortalecer sistemas sociais, para fortalecer governos, e viraram uma espécie de organismos opressores, organismos que vão justamente esganar as nações que estão mais fracas. A relação da Grécia com o Banco Europeu foi um caso claro disso, em que o Banco Europeu fazia pressões e essas pressões podiam inclusive incidir sobre a redução da aposentadoria dos idosos gregos. Então ele faz também essa crítica a esse nível internacional. As consequências que ele enxerga nesse problema se dão em dois lados. Um através do populismo, que é aquele político que surge oferecendo soluções mágicas, que ele vai resolver o problema, que ele é diferente de tudo que existiu, que vai surfar nessa insatisfação que nasceu desses problemas que o autor apontou, mas que no fim das contas não vão ser a solução para isso. E outra consequência desse patamar, dessa situação, é justamente o crescimento do extremismo. Você ter esse incômodo nas pessoas, essa inquietação
causada por diversas formas, e isso levar ao crescimento dos extremismos políticos, seja da extrema esquerda, seja da extrema direita. E o que o autor oferece como uma solução seria começar a pensar de forma pragmática todos esses problemas que ele cita e buscar soluções para eles. Então, ele pensa que a política, para conseguir mudar esse panorama que ele trabalhou na sua obra, seria pensar de forma pragmática a nossa realidade. O porquê das famílias estarem se desfazendo, por que existe essa inquietação, por que as pessoas estão com esse sentimento de incômodo, ou seja, deveria se entender o que está acontecendo para tentar buscar uma solução. Como ele aponta que o sentimento de pertencimento, o sentimento de obrigação com os outros, o sentimento de solidariedade, como isso tudo está se perdendo, o poder público deveria começar a agir de forma a mudar isso. Por exemplo, ele cita uma estatística dos Estados Unidos que aponta que um aumento de 1% no desemprego gera 20% de aumento de abandono parental. Ou seja, existe uma espécie de causa e consequência da economia com o desfacelamento familiar. Então, ele propõe, por exemplo, que os mais ricos sejam taxados para que essas famílias mais pobres tenham alguma forma de renda para evitar que a família seja desfeita. Quando ele fala sobre haver uma disparidade entre as grandes metrópoles que estão crescendo e acumulando pessoas e gerando pessoas cada vez mais ricas, ele contrapõe também com uma taxação para esses grandes centros, de forma a você poder promover essas regiões menores para que não ocorra mais todo esse distanciamento. Então ele vai justamente trazer uma série de propostas dentro do âmbito em que ele apontou, mas deixa em aberto porque cada país tem a sua realidade. Mas a problemática trabalhada por ele nos dá justamente um ponto de reflexão sobre como chegamos a esse quadro onde existe essa inquietação, onde praticamente todo mundo hoje em dia vive ansioso. Se você que está me assistindo não sofre de problema de ansiedade, provavelmente conhece alguém que sofre disso, como que essa insegurança financeira afeta os tempos atuais, como a mudança do modelo econômico afeta os nossos tempos atuais, como essa perda de coesão social, como essa perda de senso de pertencimento, como a perda do senso de estima vem afetando o nosso mundo hoje e causando consequências que podem ser bastante desastrosas. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.